que, decepcionado com algumas críticas de setores da sociedade, Tarcísio de Freitas avalia ter o respaldo da população para adotar medidas mais duras na área de segurança pública, como, por exemplo, aquela que foi anunciada ontem aqui no programa, a reativação da Operação Escudo. Ele disse o seguinte: a população quer uma política mais dura, não aguenta mais bandidagem. Veja o Caiado se referindo ao governador de Goiás. Política de tolerância zero de lá fez dele o governador mais bem avaliado do Brasil. Zé Maria, eu passo para você, Tarcísio, dando uma sinalização que muito possivelmente São Paulo vai adotar uma nova postura, talvez uma postura mais próxima à de Goiás, tolerância zero. A população dá, sim, esse aval e essa carta branca ao governador, porque ninguém aguenta mais. A violência, ela atrapalha tudo, atrapalha até a vida econômica do país. Ninguém investe num município que está inseguro. Ninguém vai a um município que está inseguro. O Rio está perdendo milhões com essa fama de cidade violenta. As pessoas evitam aquela cena de médicos sentados num bar, na praia, sendo executados. Aquilo ali arrebenta qualquer reputação de cidade, né? Então, ele está correto ao dizer que a população dá um aval. Quem não dá esse aval é a justiça, é a legislação do país que precisa ser reformulada e dar segurança jurídica ao policial. E o governador está fazendo essa operação escudo, que ela é muito importante, exatamente para proteger os profissionais da segurança pública. Beraldo, em Miami, aliás, desculpa, não foi em Miami, foi em Washington, eu entrei, eu estava até com um amigo meu que é policial, e nós entramos num carro da polícia. Ele pediu: olha, eu sou policial lá no Brasil, queria conhecer o método de trabalho de vocês, e eu fui junto, e nós ficamos impressionados. O carro da polícia lá não é só câmera, tem tudo, tem localizador e tem um comando imediato com a base, é uma integração total, e para a proteção do policial e proteção, inclusive jurídica, que nós sabemos que nos Estados Unidos o grau de judicialização lá é absurdo, né? Então é preciso essa segurança. Então o carro da polícia é uma nave que tem computador e comunicação imediata. Lá na central sabem o que cada um está fazendo e assim por diante. Então, esta é a realidade. Sobre esta ação mais forte, é preciso. Goiás é aqui, né? Vizinho de Brasília. O quadrado de Brasília, o quadradinho do Distrito Federal, é implantado dentro do estado de Goiás. Então, há, inclusive, pontos aqui que você não sabe, onde é Brasília, onde é Goiás. E as polícias agem ali junto. E o Caiado, o governador Caiado, realmente, ele agiu com extrema severidade aí contra criminosos, e é o que eu venho falando. Ele defende a polícia de Goiás, ele reforça a posição dos policiais de Goiás. Quem atacaram, mesmo através de palavras, a ação da polícia, o governador sai em defesa da polícia. Isso é muito importante, isso melhora a qualidade do policial. Então, assim, é uma política que, se aplicada, já tem resultados, inclusive em outros países. Mas a dificuldade está exatamente onde fica a barreira ali das audiências de custódia. Mota, o que achou dessa sinalização de Tarcísio de Freitas? Agora, se puder explicar, claro, em poucas palavras para o nosso público, o que a gente pode entender como uma política de tolerância zero quando falamos da política de segurança de um Estado? O que é? Polícia nas ruas 24 horas, policiamento ostensivo? Quais são os ingredientes que compõem uma política de tolerância zero? Tolerância zero é a tradução de uma teoria sobre crime chamada de teoria da janela quebrada, Broken Windows. E ficou famosa porque foi adotada por Rudolph Giuliani, quando ele se tornou prefeito de Nova York. Ele aplicou essa teoria e ela deu um resultado fantástico. Essa teoria diz o seguinte: se alguém passa, joga uma pedra numa vidraça e você não conserta aquela vidraça, no dia seguinte, a mesma pessoa vai passar lá e vai quebrar um carro, vai roubar uma bicicleta, e os crimes, os delitos vão aumentando de gravidade, porque o criminoso percebe que não há uma resposta da sociedade.
Rudolph Giuliani, em Nova York, começou mandando a polícia, a sua polícia, porque nos Estados Unidos as polícias são essencialmente municipais, essa é uma grande diferença para o Brasil. Rudolph Giuliani mandou prender os sujeitos que faziam uma coisa que até pouco tempo era muito comum aqui no Rio. Não sei exatamente porque neste momento não está acontecendo. Você para com o carro no sinal, vem um galalau com uma garrafa de água suja, joga no seu para-brisa, joga um pano sujo, mela tudo e depois olha para a sua cara e espera que você pague ele. O Rudolph Giuliani mandou prender esses caras. Aí muita gente diz, poxa, que exagero, prender, eles não estão fazendo nada demais. Claro que estão intimidando as pessoas. E o Tolerância Zero Nova York começou assim e começou prendendo também as pessoas que pulavam a roleta do metrô para não pagar. E sabe o que a polícia descobriu quando começou a prender essas pessoas que faziam isso? Muitas delas eram criminosos procurados pela polícia, que estavam ali nas ruas. Então, além dele intimidar as pessoas através da sujeira do para-brisa, ele estava ali de olho, aguardando a oportunidade para cometer um delito. Traduzindo isso para o Brasil, traduzindo para uma cidade, para o São Paulo, tolerância zero significa a polícia se reestabelecer como aquela instituição que obriga as pessoas a cumprirem as regras. Existem regras municipais, estaduais e federais. Só para dar um outro exemplo agora, encerrar o meu comentário, aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro é proibido um determinado tipo de comércio ambulante. Então funciona assim, vem uma caravana de fiscais da prefeitura e da guarda municipal e na frente dessa caravana todos os ambulantes correndo e se escondendo. Eles se escondem em lugares totalmente conhecidos. Quando a caravana da prefeitura passa, esses ambulantes voltam a circular. Ora, tolerância zero deveria significar que não há tolerância para esse tipo de coisa, né? Não há tolerância para consumo de droga no meio da rua. Está aí um excelente lugar para a gente começar a tolerância zero, porque o consumo de droga é crime no Brasil. Muita gente não sabe disso, é crime. Só que não dá cadeia, dá multa, uma palestra, muito raramente uma cesta básica. Então, as pessoas nem se preocupam mais com isso. Mas o consumidor de droga é o elo final em uma longa cadeia que começa, vocês sabem onde, meus amigos? No Equador, em países como o Equador, sobre os quais a gente fala aqui, senhor maconheiro, é o senhor que financia esta cadeia logística da droga. Então, parabéns ao governador Tarcísio pela ideia da tolerância zero, já está na hora. Pois é, muitas pessoas se manifestando favoráveis à adoção desse tipo de política. Beraldo, quais são os entraves, digamos assim, para qualquer governador implementar um sistema de tolerância zero? Falta de efetivo, são os dispositivos da justiça ou então aquela atuação barulhenta de ONGs e ativistas? Não, tem alguns entraves, né? Alguns do ponto de vista técnicos e operacionais. Então, você fazer uma tolerância zero em São Paulo, você tem que estar preparado para encarcerar um volume bastante grande de pessoas, porque o número de marginais que estão nas ruas é muito alto. Alguns roubando, outros traficando, outros matando, outros roubando, e assim vai. Então, você tem que estar preparado para ver o crescimento significativo da sua população carcerária. Isso demanda construção de presídios. A gente discutiu aqui, se não me engano, ontem, Mota trouxe o número que o valor que ele tinha era de R$300 mil por cela. Por vaga para você construir um presídio para valer. Presídio de verdade, onde preso vive vida de preso. E aí, Mota, eu queria só criar uma referência. O estado do Alabama está construindo, são duas no total, mas ele está terminando a primeira, presídio de segurança máxima para 4 mil presos. $1,2 bilhão, que são $300 mil por vaga. Então você vê quem quer
investir a sério num sistema carcerário de verdade, tem que estar preparado para bancar, porque custa dinheiro para construir e custa dinheiro para manter, como também chamou a atenção Mota. Então, o Estado de São Paulo é a mesma coisa, você tem que estar preparado para prender. Depois você tem que estar preparado para lidar com toda a resistência natural que haverá das instituições do judiciário que impedem que esses presos continuem presos. E essas investigações, se bem conduzidas com a participação do Ministério Público, eu não tenho absolutamente a menor dúvida de que se chegará em nomes importantes do cenário político também. O que não é possível uma organização criminosa como o PCC ter a dimensão que tem nesses anos que ela vem operando, se tornar uma multinacional bilionária, sem ter apoio político, apoio do judiciário e por aí vai. Quer dizer, lavagem de dinheiro do PCC não é uma coisa corriqueira. Como é que se lava R$1 bilhão? Não é simples, demanda muita coisa e nós não estamos pegando isso. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Aliás, tem muita coisa errada. E a tolerância zero não pode perdoar absolutamente nada. Esse é o grande desafio de se implementar uma política como essa. E só queria encerrar, Caniato, só contar uma breve história com base no que o Zé Maria falou, comparando com os Estados Unidos. Ô Zé, Chicago está também com problemas de violências, enfim, problemas para padrões americanos. E isso começou a incomodar um grande fundo de investimento que empregava 10 mil pessoas em Chicago. E o dono desse fundo avisou a prefeitura que mudaria a sua empresa de Chicago caso não houvesse avanço no combate ao crime. Sabe o que aconteceu poucos anos atrás? Se mudou para Miami. Porque Miami tem a questão da violência, da criminalidade sob controle, é um estado, faz parte de um estado que é a Flórida, com o comando de Ron DeSantis, um republicano muito atuante, muito firme, e é isso. Quem não cuida da segurança perde emprego, perde renda. Quem cuida da segurança atrai novos investimentos.